Ele começou sua carreira de jogador de futebol no Juazeiro Social Clube, mas foi revelado nas categorias de base do Bahia, onde ganhou o título baiano de 2002. Em 2008, ele deixou as terras baianas e foi para o Barcelona, na Espanha, onde está até hoje. Ele também é considerado por muitos críticos de futebol um dos melhores e mais caros laterais direito da história. A gente está falando de Daniel Alves, filho de seu Domingos e Dona Lúcia, juazeirense, que teve sua infância no Salitre. Daniel, bem-vindo à TV Caatinga, bem-vindo ao Seu Sertão. Para começar, vamos relembrar Juazeiro, vamos relembrar o Salitre. Quais são as maiores lembranças que você tem dessa época? Bom, prazer estar aqui na entrevista, poder estar voltando à terrinha e poder, por esse mundão afora, representar não só o Juazeiro, quanto o Nordeste, quanto o Salitre. E para mim, eu acho que o momento assim, que eu recordo era um momento que eu jogava bola descalço com os meus amigos lá no Salitre. Tinha que trabalhar com meu pai às 5 da manhã, tinha que ir ao colégio muitos quilômetros de caminhada. E voltava correndo para jogar. Então esse é o momento que eu mais especial para mim, assim, que mesmo com as dificuldades eu não deixava de jogar futebol, que hoje é o que me realizou como profissional. Daniel, como foi que você descobriu esse seu talento para a bola? Acho que foi algo natural, que eu não descobri ainda. Eu ainda não descobri. Eu acho que a leveza com que as coisas aconteceram, a rapidez com que elas aconteceram, elas não me deixaram tempo para pensar qual o meu talento. Mas eu tenho certeza que acho que a perseverança. Eu fui uma pessoa muito perseverante, eu sou uma pessoa muito perseverante nas coisas que eu quero, nas coisas que eu almejo. E fui conduzido a ser jogador de futebol, até mesmo porque eu jogava futebol porque é brasileiro, eu acho que é o esporte preferido, esporte nacional, né? E internacional também. Mais que nada, eu acho que o que me impulsou a tentar ser um jogador de futebol foi um sonho do meu pai, e não meu. Eu só queria jogar futebol, mas eu vi ali com esse amor, com essa paixão pelo futebol, e tinha tentado com o meu irmão e tal, não tinha conseguido. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir realizar o sonho dele, que em consequência disso se tornou meu sonho. Você sofreu mudanças bruscas na sua vida, saiu do interior da Bahia, foi para a capital e de lá já foi para outro país. Como foi para você deixar família, amigos aqui e mudar totalmente de vida? Foi difícil, mas eu acredito que na vida é para quem toma decisões, né? E naquele momento, apesar da minha idade, eu tinha muito claro na minha cabeça o que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de lutar para ser, né? Então, eu não pensei duas vezes. Eu lembro, como se fosse hoje, de um domingo à tarde, falar que eu tinha que largar tudo e ir para a Bahia na segunda-feira, meio-dia. E então, é tipo uma decisão que quase não dá nem tempo de eu ver os meus pais. Quando eu fui embora, eu só cheguei a ver o meu pai. Eu falei para ele mandar um beijo muito carinhoso à minha mãe, né? Porque era um momento de tomar a decisão e um momento que hoje eu acho que não me arrependo de ter tomado essa decisão, não. Eu consegui consegui ter êxito na minha profissão e poder proporcionar coisas à minha família que, de repente, se eu não tivesse tomado essa decisão, a gente não teria conseguido. Então, é uma coisa que, nesse momento, eu aprendi que na vida a gente tem que errar pelas decisões que a gente toma, não pela omissão que a gente teme em tomar essas decisões. Sacou, negão? Pega a visão e vai, e pode lutar por você. Pega a visão e vai, tem que saber jogar pra vencer. Pega a visão e vai, e pode lutar por você. Qual é a sua relação
relação com o Juazeiro? Você ainda tem muitos amigos aqui? Eu tenho muitos amigos, minha parentada toda. Toda tá aqui ainda, ninguém sai daqui. Exato, ninguém saiu daqui. Eu tentei tirar os pais, mas eles não quiseram. E eu acho que isso é bem interessante, né? Porque me traz um pouco ao que eu fui, né? Eu acho que cada volta minha aqui a Juazeiro é como voltar a pôr o pé no chão para voltar a ser alguém, né? Continuar sendo alguém. E isso, para mim, é muito importante. Hoje eu posso chegar e entrar, como exemplo, numa chácara de meu pai e saber que aquilo ali é dele, que aquilo ali eu proporcionei. Porque eu cresci vendo meu pai trabalhar para os outros numa chácara e isso também, queira que não, vai marcando, né? Então, quando eu volto, é como relembrar toda a história, passar um filme e recapitular tudo o vivido e todas as dificuldades que tivemos que superar. Eu consegui ser jogador de futebol, mas eu fiz de tudo que você possa imaginar. Tentei ser garçom, tentei ser figurante de filme, eu tentei de tudo e acabou o destino me levando a ser jogador de futebol. E graças a Deus eu tenho uma sorte de ser realizado em alguma coisa. Sou realizado em muitas, mas essa em especial. Mudando um pouco de assunto, falando sobre a nossa região, o Nordeste, o sertão, você sabe que a gente é sempre alvo de muitos estereótipos de sertão morto de fome, sofredor, que não tem água. Isso te incomoda de alguma forma? Não, a mim não me incomoda não, porque eu aprendi que a gente não pode se incomodar com o que os outros pensam da gente, ou com o que os outros pensam de onde a gente veio. Eu acho que eu sou muito de frases assim que vão marcando assim minha vida, né? E eu acho que a agressão ela só chega se você se sentir agredido. Se você não se sentir agredido com agressão, dificilmente o agressor ele não vai conseguir o objetivo que ele tinha, né? Que é te ofender. Então eu sou muito tranquilo nesse aspecto. Eu acredito muito que a minha região, que o meu Nordeste, que o meu Salitre, que a minha Juazeiro, ela é tão especial e eu acredito que as pessoas elas não conhecem as coisas boas da vida. De poder jogar bola de pé descalço no campo de barro, de poder colocar dois chinelos no campo, fazer gol, inventar jogos, te dá uma criatividade que eles não conseguem, porque eles não vivem isso, eles vivem a surrealidade da vida e não a realidade da vida. Então eu prefiro ficar sempre com a realidade, apesar de que não seja de bom gosto de muitas pessoas, mas eu acho que se ela é do bom gosto nosso, a gente pode defendê-la com unhas e dentes, que é o que a gente hoje faz. Eu acho que independente do lugar que a gente veio, independente do lugar de onde a gente cresceu, independente de qualquer coisa, eu acho que o mais importante é você se sentir orgulhoso de onde você veio, de quem você é e para onde você vai. Não negar suas raízes, né? Exatamente. Às vezes a gente escuta um monte de barbaridade, um monte de babaquice, de falar que a gente tem vergonha de onde a gente veio. Muito pelo contrário, eu sou muito orgulhoso de saber que eu vim de uma humildade e que eu consegui ser realizado, né? Então acho que isso, o mérito aumenta, né? E eu tenho certeza que não só eu, como grandes nomes daqui da cidade representam muito bem a nossa cidade e tenho orgulho de falar que realmente é daqui. Então não acho que isso não afeta e não deveria afetar a gente, não. Daqui a pouco a gente continua conversando com o Daniel Alves, ele vai contar um pouco sobre as suas conquistas. Daniel Alves foi por muito tempo o titular absoluto da seleção brasileira e ele hoje é o nosso entrevistado do Sou Sertão.
Falando de seleção brasileira, o primeiro técnico a convocar você foi o Dunga. Como é a sua relação com ele hoje? A relação com ele continua sendo de respeito, continua sendo de admiração, independente de qualquer decisão que venha a ser tomada. Eu acho que na vida a gente tem que ser agradecido, e eu sou eternamente agradecido por ele ter me dado a oportunidade de viver coisas maravilhosas dentro da seleção. Foi o primeiro que me colocou, foi o primeiro que me deu essa chance. Então eu não tenho nada a falar sobre ele que não seja coisas positivas, independente das escolhas dele. Eu acredito que os treinadores, eles quando tomam as decisões, sempre pensando no bem do time dele, no bem nesse caso da seleção. Então, as decisões que forem tomadas, como sempre na minha vida, elas vão sempre ser respeitadas. Daniel Alves é uma das personalidades mais influentes do mundo, segundo aí várias pesquisas. É um dos brasileiros que mais contém títulos. O que é que passa na sua cabeça? Foi considerado o lateral direito mais caro, comprado pelo Barcelona também, né? Então, quando você para e pensa em toda a sua trajetória, qual é o filme que passa na sua cabeça? Acho que o mais importante é que eu não paro para pensar isso. Eu acho que isso é o que faz com que isso seja natural. Eu acho que você só vai se dar conta de tudo isso, só vai quando você para de jogar, quando você vai ver o que você viveu, porque é uma cobrança tão contínua, é uma cobrança tão persistente em resultados, em fazer bons jogos, em competir bem, que não te dá nem tempo de você pensar o que é que você tem e o que você conquistou. Eu acho que é o único que te dá tempo de você tentar, né, seguir colocando página nessa história, seguir colocando um pouco de credibilidade em toda essa história, né? Então, eu acho que eu tampouco gostaria de pensar muito no que eu fiz. Eu penso muito no que eu faço ou no que eu tenho que fazer. Eu acho que essas coisas elas vão ficando para a história, vão ficando para... Mas eu acho que não para mim o mais importante é eu continuar fazendo o meu, dar continuidade na minha carreira, independente do que se foi conquistado. Até mesmo porque no futebol ele não tem memória, né? Hoje ele é uma coisa, amanhã ele é outra. Então eu vivo sempre tentando que o futebol seja uma coisa e não outra. Embora você não se apegue muito a isso, você atribui suas conquistas ao quê? Eu atribuo as minhas conquistas ao meu profissionalismo. Eu acredito que eu aprendi com todas as pessoas que passaram pela minha vida que para você conseguir coisas você tem que abdicar de um monte de outras. E os objetivos você consegue se você realmente está disposto a tomar essas decisões, que em momentos dados pelo mundo supérfluo que a gente vive, elas podem ser conturbadas, elas podem ser uma distração, né? Mas eu acho que quando você tem foco, quando você tem fé e quando você trabalha bem e faz as coisas direitinho, eu acho que você conseguir chegar, conseguir conquistar, ela se torna até fácil, porque você tá fazendo as coisas direitinho, as coisas corretas para que isso se torne realidade. Baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é Nordeste, Caba da Peste, Saba e Batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé no Senhor do Bom Fim, pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, uma bata, uma benção, mais 50 centavos de som. África ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Daniel, muitos meninos juazeirenses, não só juazeirenses, do Brasil todo, se espelham em você, quem sonha em ser jogador de futebol. Então, para encerrar, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas?
Eu acho que o conselho que a gente... Eu acho que eu não sou um expert em dar conselho, né? Mas como eu fui uma criança uma vez, como eu fui uma adolescente uma vez, e como eu tive sonho igual eles têm, é que eles protejam o sonho deles, né? Como fala mesmo o filme Em Busca da Felicidade, né? Quando você tem um sonho, você tem que protegê-lo, você tem que não permitir que as pessoas que não são capazes de conseguir algo te faça acreditar que você também não é possível. E eu acho que se você tem um foco, se você tem uma vontade, se você tem um objetivo claro de onde você quer, de para onde você quer ir, eu acho que você acaba conseguindo. Então o meu recado é para essas crianças que estão iniciando agora, que elas queiram ser jogador de futebol, que ser jogador de futebol é diferente de ser um atleta profissional do futebol. A gente vê muitos exemplos aí de grandes jogadores hoje que não tem uma estabilidade, que não tem benefícios para continuar vivendo bem. Então, que essas crianças que querem ser jogadores de futebol, elas entendam que a importância de ser um jogador de futebol e a responsabilidade de ser um jogador de futebol é tão grande quanto, não sei, ser um pai de família, de acordar às 5 da manhã para ter um emprego normal de 8, 10 horas ao dia. Então, acho que elas têm que ter esse cuidado. Acho que elas têm que utilizar o futebol para serem cidadãs, né? Não para ter fama, nem para ter coisas supérfluas, que isso tudo passa. E o que fica é sempre o que você conquista como realizações de vida, né? Eu acredito que você ter uma casa onde morar, você ter um carro, você poder juntar a família, fazer uma festa, eu acho que isso é muito mais importante do que ser famoso, do que ter um montão de títulos, né? Então acho que o meu recado é esse, que elas encarem o futebol como uma profissão e não como uma diversão. Diversão a gente pode jogar com os amigos, a gente pode jogar com a família, casado contra solteiro, mas que o futebol ele é uma profissão realmente, de verdade, para quem quer ser um atleta profissional. Então, que eles entendam isso, para que quando eles realmente deparem com certos tipos de situações, eles saibam lidar com ela. Então, por isso, o meu recado é que primeiro eles sejam cidadãos e depois eles sejam jogadores de futebol. Daniel, a TV Caatinga agradece de coração você ter recebido a gente aqui em suas férias. Muito obrigada. Com certeza a Juazeiro se orgulha muito do filho dela estar levando o nome da cidade para o mundo afora. Então, que você seja inspiração aí para todos esses meninos que querem ser jogador de futebol e também para os outros que estão aí querendo vencer na vida. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer e para mim é uma honra muito grande poder representar a minha terrinha por esse mundo afora aí. E eu espero que essa semente que plantaram outros grandes nomes e que ela foi espalhada um pedacinho para a gente hoje que pode, através do esporte, representar a nossa cidade, a galera que venha surgindo ou que venha fazendo acontecer também, que isso se alargue por mais tempo, que eles também vão deixando essa sementinha aí para outros também, e que essa corrente de grandes representadores da nossa terrinha ela não pare, ela siga aumentando cada vez mais, que seguramente os juazeirenses e os nordestinos vão estar muito orgulhosos da gente. Obrigada também a você que acompanhou mais uma edição do Sou Sertão com Daniel Alves. Até o próximo programa. Não esquecendo TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.